Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Amigo ouvinte, que alegria poder retornar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e fazermos este estudo reflexivo sobre as obras de Allan Kardec. Em especial hoje, no Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, aquele livro que foi escrito mais ou menos 21 anos após a sua desencarnação. E aqui no início, estamos lendo aqui os primeiros momentos, os sentimentos que afetaram as pessoas que conviviam com Kardec, e aqui uma breve biografia a respeito do codificador, pois para muitos que conviviam com ele foi um golpe duro, porque relativamente jovem, eu diria, ele ainda não havia completado seus 65 anos de idade, ainda com muita força de trabalho, e de repente, esse de repente entre aspas, a gente sabe que a vida não tem essas coisas do de repente, mas para a visão comum de todos nós, e à época a visão das pessoas que estavam em torno também, apesar do contato com assuntos tão profundos, e que trazem e suscitam em realidade tantas reflexões a respeito da vida atual e da vida futura, mas ainda assim todos nós somos homens de nosso tempo e somos muito envolvidos pela influência da questão material. Estamos num corpo físico e somos limitados por conta desse envolvimento, dessa ligação. Mas ali, a par da circunstância, os homens se mantinham sóbrios e começaram a publicar alguns artigos. A Revista Espírita de maio de 1869, onde aparece ali a primeira informação da desencarnação de Allan Kardec, trazendo ali também comentários, uma biografia a respeito da vida deste homem, uma breve biografia, pois ele fez muitas coisas no decorrer de toda a sua existência, desde muito jovem, sempre muito ativo, como já comentamos aqui em outras partes. Então, a gente vai dar continuidade hoje a essa introdução, ou reinício do livro Obras Póstumas, aqui pela parte da biografia dele. Então, continuando o estudo, querido amigo ouvinte, continuamos aqui. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Aqui nesse parágrafo a gente já percebe que, em geral, o que chama a atenção das pessoas, e não é só do homem daquela época não, ou de outras épocas, mas da atualidade mesmo, é aquilo que propõe um certo entretenimento. Nós, homens, ainda somos, me perdoem a palavra, mas ainda muito fúteis, muito volúveis, muito interessados nas coisas muito comuns, e quando aparece uma circunstância que nos propõe uma investigação mais profunda, uma reflexão, uma comparação, coisas que dão um pouco mais de trabalho, a gente meio fica cansado disso, não tem às vezes muito interesse. Por isso que existem os momentos diversos da vida onde a gente se dedica ao estudo, ou ao entretenimento, ou a outras questões, outros aprendizados que facilitam a maneira como o ser humano ele age diante dos assuntos que chegam até ele. Deus sabe disso, compreende a nós, a cada um de nós, e compreendendo essa dificuldade que a gente tem de se envolver de maneira mais séria, mais dedicada a assuntos mais profundos,
ele permite que a gente vivencie as coisas mais simples, mais comuns, para poder a gente então encontrar o equilíbrio. Mas chegará um momento em que a gente vai buscar aquilo que é mais profundo. Lembrando aí Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, quando ele fala, quando eu era menino, né, fazia as coisas de menino, comia as coisas de menino, agora que sou homem eu busco as coisas da vida adulta. E aí não é o adulto só do corpo, a gente usa a imagem corporal como uma referência, mas no sentido espiritual, do desenvolvimento e amadurecimento do espírito, a gente percebe, né, muitas vezes as pessoas que elas amadurecem nesse sentido da busca de compreender a vida, de se relacionar com a vida de uma maneira mais profunda, não tão assim, né, superficialmente, como a maioria das pessoas, e não querendo aqui ofender ninguém, não é nossa intenção, porque eu também me coloco nesta mesma circunstância, pela tendência humana que a gente tem de buscar aquilo que é menos profundo, que às vezes dá muito trabalho e a gente fica meio assim, né? Mas só que chega uma hora para todo mundo, onde a gente muda naturalmente. Naturalmente a gente muda a inclinação para os interesses. E não fazendo julgamento, porque não devemos fazer de jeito nenhum. Das pessoas que não fazem isso. Todos têm o seu momento. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato, para poder não achar-se melhor do que ninguém. Tem um texto que eu sempre achei muito bacana, acho que num livro do Nélio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, chamado A Coroa e as Asas, que fala um pouco dessa relação comportamental. Então fica aí a dica para quem quiser verificar, né, o que contém nesse texto aí que eu acabei de citar. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, nessa biografia, comentando a respeito, diz o seguinte, né, que o Livro dos Espíritos, ou seja, a partir dali, né, ele fez com que o assunto fosse considerado sob um aspecto muito diverso, ou seja, diferente. Abandonaram-se as mesas girantes porque foi o início, né, da investigação do fenômeno que surgia naquela época de uma maneira voltante, né? Então eles abandonaram as mesas girantes, que tinham sido apenas o prelúdio, aquilo que antecipa, né, o salto qualitativo, eu diria, né? E começou a atentar na doutrina, ou seja, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade, que é isso que o Espiritismo faz. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a fundação do Espiritismo, que até então só contara com elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance nem toda a gente pudera apreender. A partir daquele momento, a doutrina prendeu a atenção de homens sérios e tomou rápido desenvolvimento. Em poucos anos, aquelas ideias conquistaram numerosos aderentes em todas as camadas sociais e em todos os países. Esse êxito, sem precedentes, decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram, mas também é devido, em grande parte, à clareza com que foram expostas e que é um dos característicos dos escritos de Allan Kardec. Isso é fato. Kardec, por compreender a profundidade dos assuntos e da dificuldade que muitos teriam de compreender esses assuntos, ele conseguiu transformar toda essa matéria, que é bem grande, é gigantesca, eu diria, tantas questões que envolvem, né, esse campo de investigação do espírito, além de criar uma metodologia de investigação semelhante ao método científico, porque há que se adaptar, porque você não pode ter ao seu bel prazer, né, o espírito ali, diferente de uma questão de ordem material, onde você tem ali, né, aquilo que você está investigando quase o tempo todo. Então, o espírito, ele é livre, como disse Jesus a Nicodemos, ele sopra onde quer, ele age onde quer. E nesse sentido, a gente não tem como tê-lo ali sob as nossas ordens, não funciona assim. Então, Kardec, ele adapta a questão do método científico, o método de investigação, para alcançar um objetivo maior. E Kardec, por ter vivenciado, no decorrer de toda a sua existência, e trabalhado diretamente como professor, como mestre, que é o sentido dessa palavra, né, professor,
elas se equivalem, ele, por ter também aperfeiçoado o método pestalozziano, ou seja, de Pestalozzi, o grande mestre dele, lá do Instituto de Yverdon, na Suíça, e escrito vários livros a respeito da construção de uma metodologia que facilitasse os alunos compreenderem as matérias, ele, talvez, por essa experiência, talvez não, né? Com certeza, essa experiência lhe conferiu a possibilidade de tratar dessas matérias tão profundas também, da ordem espiritual, trazendo numa linguagem, ou melhor, por essa linguagem mais adequada, a condição de compreensão da população, em todas as camadas, dos mais intelectuais, aqueles que tiveram mais dificuldade de alcançar e serem estimulados, ou mesmo possibilidades, né, de estudarem. Então, o Espiritismo, ele fala para todas as classes. Ele não funciona somente no sentido das pessoas altamente cultas, envolvidas em ciência. Não. Não é uma disciplina, uma doutrina que é para uma casta, de jeito nenhum. Ela existe para todas as pessoas. Cada um vai compreender dentro da sua linguagem. E esse cuidado Kardec teve, e isso é extraordinário. Aí você vê a capacidade deste homem para realizar a tarefa que realizou. Então, voltando aqui para esse parágrafo, né, ele diz: a partir daquele momento a doutrina prendeu a atenção de homens sérios, porque ele foi abandonando aquele momento, né, inicial, onde muitas coisas aconteciam, em termos do campo do fenômeno, onde as pessoas buscavam aquilo como entretenimento, como curiosidade. Quando Kardec integra isso aí, começa a pesquisar e questionar esse outro lado da vida, e com isso compreender mais do que nunca que esse outro lado da vida corresponde a uma existência, né? Ou mais do que isso, né? Mas dos homens que viviam na Terra, nas suas várias situações evolutivas, tirando daí ilações, compreensões que pudessem favorecer e trazer uma melhor compreensão do homem encarnado, que somos nós. Então, isso mudou completamente o que estava acontecendo à sua época. A atenção ficou toda voltada para Kardec, os espíritos, porque no fundo todos têm algum interesse. Mesmo os espíritos menos evoluídos, todos gostam de ser úteis, todos gostam de colaborar. E no plano espiritual, a gente aqui não tem muita condição de falar a respeito, mas a gente faz ideia a partir do que eles mesmos falam para nós. Eles veem eles veem a vida de uma maneira mais ampla um pouco. Claro que cada um no seu grau evolutivo, mas mais do que vemos aqui. Então eles compreendem a seriedade das matérias, das coisas, e gostam de colaborarem também nesse sentido. Claro que ninguém é obrigado, mas gostam de colaborar. E eles sabem que precisam evoluir, porque eles olham para a vida que tiveram, olham para aquilo, para essa beleza que é, né, o universo, sabem que vão ter que mergulhar nesse processo que envolve o crescimento em todos os mundos. Então eles sabem que precisam fazer alguma coisa. Então ninguém muda do dia para a noite, mas todos compreendemos a partir de algum momento da nossa existência que precisamos nos modificar, mesmo que seja no plano espiritual. Daí a colaboração de todos nesse processo. E Kardec soube muito bem utilizar-se disso aí. Então a gente, né, dando continuidade aqui, diz: a partir daquele momento a doutrina prendeu a atenção de homens sérios e tomou rápido desenvolvimento. Em poucos anos aquelas ideias conquistaram numerosas aderentes em todas as camadas sociais e todos os países. Isso foi real, né? Esse êxito sem precedentes decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram nas pessoas, né? Então, no conceito espírita de simpatia é quando a gente percebe uma ligação mais profunda com determinada coisa. Então, quando a gente fala de espíritos simpáticos, são espíritos que estão no mesmo nível evolutivo. E quando há um interesse em algo, no caso aqui, superior dessas matérias que envolvem assuntos, né, tão importantes para a vida humana, acaba tendo, a partir desse interesse, uma sintonia. A gente se liga naquilo ali.
E isso chamou a atenção de muitas pessoas. Como eu disse ainda há pouco, tanto do plano espiritual, pela compreensão da necessidade evolutiva, como do plano material, onde o espírito está encarnado e intui, sente uma necessidade. Essas matérias vão surgindo e obrigam a gente naturalmente a pensarmos a respeito de coisas semelhantes, do que é vida, do que é o sofrimento ou do que é a continuidade da vida, pensar a respeito de tudo isso. E aqui continua Kardec. Evitando as fórmulas abstratas da metafísica, ele soube fazer que todos o lessem sem fadiga, sem cansaço. Condição essencial à vulgarização de uma ideia, com certeza, queridos irmãos? Que a gente não consegue muito continuar lendo, se interessando por alguma coisa que nos cansa, Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação, de cerrada lógica, poucas ensanchas oferece a refutação e predispõe a convicção. Ou seja, poucas ensanchas, ou seja, a maneira como Kardec discorria sobre as coisas, escrevia a respeito de algo, ele não deixava sobras, não deixava questões assim onde as pessoas suscitassem dúvidas, e dúvidas desnecessárias. Ele era muito objetivo no que fazia, muito objetivo e profundo naquilo que falava e escrevia. E isso naturalmente fazia a pessoa refletir e encontrar em si próprio alguma coisa que aproximasse dessas ideias, desses assuntos, e passasse a partir daí a olhar a própria vida, porque o Espiritismo é um tratado de autorreflexão, não é de julgamento do outro, mas de compreender o caminho que a gente mesmo está construindo, seguindo. Se eu entendo que eu sou um espírito imortal, se eu entendo que eu sou um espírito que vou continuar tendo uma existência após a minha morte, e que eu também vou retornar a esse cenário físico aqui, porque eu preciso desenvolver as minhas habilidades, a minha compreensão, as minhas relações com as pessoas e com todas as coisas que estão em volta de mim, a gente acaba ficando realmente muito curioso e interessado para que compreenda, ou para compreendermos melhor como é que isso irá acontecer ou dar-se, E nesse sentido, Kardec realmente ele é muito claro, muito objetivo. E aí ele evita assim, essas formas abstratas da metapsíquica, ou melhor falando, da metafísica e da filosofia. Ele chega a declarar, acho que na Revista Espírita de 1858, na introdução, de que ele faz uma filosofia experimental e não uma filosofia especulativa, porque o interesse dele é com que as pessoas compreendam e busquem por si mesmas, Daí ele dizia aqui: evitamos as fórmulas abstratas da metafísica e soube fazer com que todos lessem sem fadiga, condição essencial à vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação era cerrada, lógica, e poucas ensanchas oferece a refutação e predispõe a convicção. Perdoe eu estar aqui repetindo, mas é que é para poder marcar bem e ajudar a gente a compreender e seguir, Mas vamos continuar. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas, que são ideias que trazem para muitos a falsa convicção de que tudo acaba com a vida física, em que a vida física ela existe por acaso, como tudo viesse do nada, e chega um momento que ela vai perder a sua vitalidade, a gente vai morrer, tudo vai morrer e se acaba ali. Um novo ciclo se faz, mas de algo novo que está começando naquele momento. Não existe continuidade nessa concepção materialista da vida. E na concepção panteísta seria aquilo que tudo que volta ao todo. Existe o Criador, mas tudo volta à sua essência. Só que aí você perde a individualidade. Então nada faz sentido se a gente mergulhar nessas doutrinas. Tudo que a gente realiza, toda a luta para evoluir, para ser bom, para corrigir, para sonhar e se imaginar no futuro, ela também deixa de ter sentido, porque se você vai voltar ao nada original, é como se fosse,
esse todo original vai se diluir, se perder ali, então você só tem, na verdade, essa existência. Então a ideia materialista e a ideia panteísta, elas são recusadas pela doutrina espírita de forma muito clara e objetiva. Aquelas pessoas que desejam desposar essas ideias, elas são livres, mas não vão encontrar no espiritismo essa chancela, essa confirmação, essa adesão de jeito nenhum. Kardec trabalha de forma contrária, que é semelhante ao que Jesus ensina para a gente. Né? Para a gente alcançar o estado de reino dos céus, como propõe Jesus, é preciso fazer um trabalho grande nesse sentido. E aí Jesus sempre conta aquelas parábolas que as pessoas precisam estar juntas, não isoladas. E aí tem a parábola da rede puxando os peixes, todos vão lá para puxar aquela grande pesca, e assim por diante. Jesus vai fazendo comparações, dando para a gente um sentido de continuidade, né? Não de perda da sua identidade, de diluição ou coisa do tipo. Então, exatamente nesse sentido é que o Espiritismo caminha, né? Para que as pessoas possam realmente investirem sabendo que elas vão ter assim uma continuidade, vão ter um futuro, e isso é muito importante para nós. E continuando aqui, um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos, e nestes últimos tempos por João Reynaud, Carlos Fourier, Eugênio Sue e outros. Conservara-se, todavia, em estado de hipótese e de sistema, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que nesse princípio reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. E aqui, irmãos, é um ponto assim, fundamental, e eles chamam a atenção. O Kardec trabalhou de forma muito clara, objetiva e profundamente nesse ponto, que é a questão da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, que até então existia como um princípio de crença e que variava de acordo com as escolas, né, de filosofia e religião, etc. e tal. Isso faz parte da história da humanidade. Só que o Espiritismo ele dá uma forma diferente de trabalhar com a questão da reencarnação. E esse é um ponto fundamental, né, para que a gente entenda aí a importância desse trabalho. O Espiritismo demonstra a realidade e prova que esse princípio reside nos atributos essenciais da humanidade, afirma aqui o texto. E a partir da compreensão da pluralidade das existências, a gente encontra a explicação para todas as anomalias que existem na vida. É compreendendo esse processo evolutivo, a lei de retorno e essa coisa de ir para o mundo espiritual e voltar para cá, que a gente vai compreender por que a humanidade é como é e está do jeito que está. E aí sim fortalece até o sentido do futuro, de que as coisas vão modificar-se à medida que as pessoas elas vão integrando-se mais de maneira consciente no processo evolutivo e passam a fazer parte ativa desse processo, ou seja, conscientes de que precisam realmente evoluir, no sentido de aprimorar-se, de tornarem-se mais aperfeiçoadas. Então, você vê que Jesus propõe para a gente: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E quando Jesus fala isso para nós, ele está traçando uma meta para a gente, dando uma orientação. A gente pensa, você é perfeito como Deus, mas Deus é a nossa referência de perfeição. E por aí vai. Mas nós vamos hoje ficando por aqui. No próximo programa a gente continua. Muita paz a todos e não desligue aí o seu rádio, pois aí vem o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso querido irmão Antônio Barbosa.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ainda falando sobre as riquezas e da nossa maneira de lidar com elas. E nós, no último programa, estávamos estudando a mensagem do Espírito Lacordaire, que nos enviou a mensagem Constantina, 1863, dizendo ele que era apenas uma pequena contribuição. Eu acho que não é uma pequena contribuição, é uma grande contribuição para nos esclarecer bem como devemos lidar nesta difícil situação que é receber as riquezas e saber como administrá-las bem, a maneira como Deus gostaria que nós fizéssemos. Ou seja, usando para nós e para aqueles menos, né, aquinhoados, aqueles que têm mais necessidade, que eles são filhos de Deus também. Então, segue ele aqui. Esbanjar a riqueza não é demonstrar despreendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os deslapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente uma modalidade de egoísmo. Que despenda a mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Job, dizei como ele: Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste, faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti, animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como um adulto que vê as coisas mais importantes. Por compreender essas proféticas palavras do Salvador, o meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. É bem lembrado isso. Porque de repente eu digo, não quero nada, vou doar tudo, vou me desfazer de tudo, vou viver como um pária. Ele vai se tornar uma carga para os outros, que alguém vai ter que sustentá-lo. E ele voluntariamente abdicou da riqueza, achando que estava fazendo um bem. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos a riqueza para ajudar as pessoas. A riqueza é para isso, para gerar emprego, gerar conhecimento, gerar tecnologia, gerar progresso. Então as pessoas vão se beneficiar. E se eu me beneficiar junto, é o pagamento pelo meu trabalho, que é justo.
É difícil dosar isso. Uma hora eu vou gastar demais comigo, de menos com os outros, e vice-versa. Mas é um aprendizado. Eu não posso, não. Eu vou ser um pare agora. Vou ser um asceta, um eremita. Vou ficar afastado de tudo. Vai virar um encargo para a sociedade. Não é essa a ideia. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo... Desculpem aqui. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, for egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aqueles que a possuem. Porque ser rico não é fácil, o jeito de administrar a riqueza é muito difícil. Deus a concede a quem lhe bem parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir deles quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama de boa fortuna: meu Deus, tu me destinastes um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Seja pessoa espiritualizada que respeita a Deus, mas dessa forma, ele sabe que aquilo ali é um encargo que Deus deu para ele. É uma coisa difícil, ele está pedindo ajuda para fazer direito. Assim como quem não tem, pede ajuda para que Deus providencie alguém para lhe resolver a penúria. Quem tem muito tem que pedir a Deus que lhe ajude a administrar essa riqueza toda, porque fatalmente vai cometer erros. E não querendo cometer erros, pede ajuda. É o que é mais humilde de se fazer. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso próprio orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. É como ele disse no começo, que todos nós somos devedores uns dos outros e somos principalmente devedores de Deus. Então, se eu estou dando aos pobres, como diz aqui, não estou emprestando a Deus, como diz o ditado. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Não, eu estou devolvendo a Deus, eu estou pagando a dívida que eu tenho com Deus. Não estou emprestando, eu estou pagando a dívida que eu tinha. Deus não precisa de mim, de empréstimo meu, coisa nenhuma. Eu tenho uma dívida com todos e com Deus. Então a maneira de eu pagar a dívida é ressarcir a todos. E aí Deus fica satisfeito comigo, estamos quites. E Ele está me ajudando, que eu não podia não me dar nada e querer que eu pagasse a dívida. Me manda a riqueza para eu administrar e usá-la para pagar a dívida que eu tenho. Essa é a ideia. Então nós temos que entender a situação dessas pessoas. Elas vão falhar muito. Qualquer um de nós falharia nessa situação de ter uma fortuna enorme. Primeiro o pensamento é em si, depois nos seus. É muito difícil encaixar nesses pensamentos uma pessoa carente, muito difícil. Então a gente tem que entender se a pessoa não tá agindo assim.
Temos que entender, conversar, se for tiver oportunidade, né? Mostrar que precisa ser feito alguma coisa com essa fortuna, prover dos outros, mas não pode impor, exigir. Isso não cabe a nós, cabe a quem deu o dinheiro a ele. Esse senhor é que vai cobrar dele. Eu dei o dinheiro a você, agora como é que você fez? Não sou eu que vou cobrar. Temos que entender isso. Ficar execrando quem tem dinheiro, quem é rico, não contribui em nada para solucionar o problema da pobreza. Não contribui. Muito pelo contrário. Só excita os ânimos, cria outros tipos de problemas na sociedade. Então, não é isso que Deus quer. Quer que nós, que não temos muito, temos pouco, mas temos algum sobrando, vamos ajudar, dar exemplo para quem é rico. Vai ver, puxa, essa pessoa aí não tem tanto assim, está fazendo serviço aqui, está ajudando ali, está contribuindo com uma entidade carente. A pessoa rica acaba perguntando: o que eu posso fazer para te ajudar? É assim que vai. Então, pessoal, vamos ter um pouco mais de compreensão com aqueles que estão com a incumbência de administrar as riquezas do planeta. Eles estão na difícil missão de ficar escolhendo ou Deus ou Mamon. Quem é pobre como nós não tem essa dificuldade. Não tem Mamon para servir, não tem Deus da riqueza para servir, só tem o nosso Deus Pai. Aí fica mais simples para nós servir só a Deus. Falta de opção, não é nem por questão moral nossa, é falta de opção. Mas temos que entender que ninguém sabe como é que será a próxima encarnação. Não? Então, será que nós, se viermos muito ricos, vamos saber administrar? Ou vamos querer descontar o tempo de que fomos pobres? Então, nós temos que botar os pés no chão e tentar entender o problema de cada um, de quem é rico, de quem é pobre, já que nós estamos na intermediária. Talvez para nós seja menos difícil. Não somos nem ricos, nem pobres. Então, podemos, vamos dizer, entender melhor as duas pontas. No outro item aqui desse capítulo, é o item final, o item 15, é uma pergunta que Allan Kardec faz e que é respondida por São Luís, em Paris, 1860. Pergunta Allan Kardec: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Interessante essa pergunta. Porque se nós estamos o tempo todo dizendo aqui que o rico é um depositário dessa fortuna que Deus deu a ele para ele administrar bem, ajudar a sociedade, a humanidade e tal. Então, já que não é dele, ele é um administrador, será que ele tem o direito de passar para outros, mesmo sendo seus filhos, o que a lei humana permite? Ou ele não tem esse direito de passar para frente? Deus é que vai ter que determinar para quem vai a fortuna que ele amealhou. Responde São Luís: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronaram fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julga necessário. A resposta também é muito interessante, porque o homem tem o direito: eu estou rico, eu vou morrer, vou deixar para meus filhos para eles darem continuidade ao que eu estou fazendo. Se eu dei bons exemplos a eles de como administrar, vamos ver se eles aprenderam a seguir o que eu ensinei e vão tocar o barco para frente. É um direito. Eu não vou chamar um estranho a quem eu não conheço, vou deixar aqui, deixa aí na fortuna para Deus decidir. Não, é mais uma responsabilidade que eu tenho. Escolher meus descendentes para administrar a fortuna que eu amealhei. Por quê?
Caso aquelas pessoas que vão receber não sejam merecedores, não sejam capazes, nem intelectual, nem material, nem moralmente, para administrar aquela fortuna, Deus vai saber o que fazer. Né? Simplesmente isso. Deus vai arrumar um jeito de transferir aquela fortuna para outros que saibam, como transferiu para ele. Se ele não herdou dos pais, ele que conquistou. Então Deus vai arrumar um jeito daquela fortuna que ele deixou, seus filhos não têm condição moral ou intelectual de tocar para frente, Deus vai arrumar um jeito. Como diz aqui, não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Ou seja, a pessoa deixa para os filhos, mas eles não são capazes, aquilo desmorona. Quantos impérios aí a gente vê desmoronar depois que passaram a ser administrados pelos filhos, pelos descendentes? Porque não tinham capacidade. Então, mas é Deus que vai fazer essa escolha, que vai tomar essa decisão. Ao homem cabe o direito de escolher. Se ele escolheu bem, aquelas pessoas são capazes, Deus não vai interferir, vai deixar, não, tudo bem. Vida que segue. De repente Deus botou alguém lá que já está preparado para ser filho dele. Está resolvendo o problema. Ou botou um despreparado para ver se aprende, enquanto o pai está em vida, para administrar. Se ele não aprendeu, vai ter a chance. Se não puser direitinho como deve ser, Deus tira, bota para outro. Não há nenhuma preocupação quanto a isso. Esse negócio de querer governo se meter em administrar herança dos outros, isso não vai dar resultado, porque só acontece aquilo que Deus quer. Não, o que Deus não quer não vai acontecer. Então tem muita gente que se arvora aí em querer tomar conta da fortuna dos outros, da herança dos outros, fazer um monte de coisa. Não vai funcionar. Porque tudo está essa riqueza toda do planeta pertence a Deus. Então, não adianta querer se arvorar em consertar o mundo. Que o mundo é assim, porque nós somos assim, e nós vamos, por trabalho, e melhorando o mundo, como temos feito nos últimos 400 mil anos. Só isso. E Deus está vendo aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. Bem, meus amigos, por hora nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.